Olá, Carlos Pado aqui com vocês. Espero que esteja tudo bem. Hoje eu estou gravando esse vídeo para a área VIP, ok? Então eu quero reforçar aqui. Eu sei que vocês viram os cursos, os vídeos anteriores na área VIP do sinal, da estratégia, onde eu falo como fazer 20 virar 10 mil, 5 mil, ou seja, ilimitadamente ali, como eu expliquei na estratégia, à medida que você vai aumentando o lote. E quando eu gravei os vídeos anteriores, principalmente o vídeo número 3, onde eu foco mais na estratégia agressiva, eu fiz uma coisa, eu foquei mais nos sinais de compra aqui atrás, ó. O mercado estava em alta e eu acabei focando mais em sinais de compra, que toda essa parte estava subindo. Então agora o mercado entrou em baixa, né, a tendência de baixa no M15, que é o gráfico, o time aqui, M15 é o time que vocês devem estar operando na estratégia super agressiva, ok? Então eu quero agora reforçar um pouquinho os sinais de compra e de venda. Eu vou falar até do de compra novamente, mas vamos começar com o de venda aqui. Bom, então como eu disse, a estratégia, a parte técnica dela, nós temos aqui uma média de 10, uma média de 144, certo? Que é o template já que nós já tínhamos passado nos vídeos anteriores. E o que nós temos que pegar é, primeira coisa, depois que a média lilás está por baixo da média amarela, como eu disse no vídeo anterior, é a tendência marcante, ou seja, se a média estiver por baixo, a tendência é de baixa, se ela estiver por cima, a tendência é de alta. Então, uma vez que o mercado está definido aqui, ó, que ele rompeu por baixo e ficou em baixa, abaixo da amarela, nós vamos buscar pontos, quando for na tendência de baixa, de resistência, né? Vamos botar cruzeta, a resistência é exatamente, lembra do exemplo da bolinha de tênis que bate no chão é suporte, no teto do quarto é resistência? Então resistência é quando o preço bate a cabeça na parede e volta, ok? À medida que ele marque resistências no passado, você espera ele ir no futuro e bater nos próximos pontos, próximo a esse ponto do passado, para você entrar vendido. Então aqui ele rompeu, ele fez uma subida, parou aqui, ó, fez uma vela de baixa, ficou lateral, formou uma resistência. Pronto, você já tem a primeira referência de resistência depois que o mercado virou para uma baixa, tá vendo? Ele rompeu, essa é a primeira referência, essa região aqui, ó. Vamos colocar uma linha então para marcar ela, ó. Nós temos aqui essa região aqui de resistência. Como a tendência é de baixa, nós vamos esperar o preço chegar próximo a essa região de novo e parar de subir para entrar vendido, com stop de 20 e alvo de 13, ok? Então aqui, o preço sobe, depois ele cai, sobe, fica lateral, sobe, e aí sim, ó, voltou próximo àquele ponto aqui de trás, tá vendo? Ó? Ele faz aqui próximo, não precisa ser no ponto exato como tá aqui em cima, ó. Pode ser próximo, como essa região aqui que vocês viram aqui, ó. Ele chegou bem pertinho, parou de subir, fez uma vela de baixa, fez outra de baixa, começou a ficar lateral. Nesse momento que você vê que ele perdeu a força e parou, e a média ainda estava por baixo, era um ponto de você entrar vendido aqui, com alvo de 13 e um stop aqui em cima de 20. E ele volta, ele testa de novo, aí ele já toca nessa linha e cai. Tá vendo? Daria alvo. Depois ele sobe. Então aqui ou aqui seria um sinal de venda. Tá? Porque ele fez daqui no passado. Tá vendo? Na região de resistência do passado, ele chegou próximo e perdeu força. Aqui ele dá o primeiro sinal, dá lucro. Depois ele sobe. Tá vendo que a haste aqui dessa vela chega bem próximo de novo? Você poderia arriscar uma outra venda aqui de novo. Próximo de novo dessa resistência aqui, dessa região da linha. Com alvo de 13, stop de 20. Você vê que ele não estopa, ele cai de novo e dá outro alvo. Depois ele cai e você fica de fora, porque você tem que esperar uma nova resistência. Ou ele volta aqui em cima, ou novos pontos de resistência aqui, ó, em algum lugar. Tem que deixar o mercado te mostrando os pontos de entrada. E aí ele para. Quando ele para aqui, ele fica lateral, tá vendo? Ele fica lateral, ó. Formou uma resistência, porque ele não passa disso. Ó. Ele parou, morreu, aí começou a cair. Então aqui ele desenhou uma outra resistência, ó. Vamos marcar a linha. O mercado te ensina, tá vendo? Ele desenhou de novo e falou, ó, aqui eu perdi força, não consigo passar. E aí você já não precisa ter pressa, pode esperar com toda a calma do mundo durante o dia, uma operaçãozinha por dia, às vezes duas, não tem problema. Porque cada vez que a gente lucra, a gente dobra a nossa conta. Então não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa, ok? Então ele vem, ó, marcou resistência, caiu, ficou de lado, marcou a resistência.
Aqui em qualquer ponto desse aqui pode entrar vendido, ó, com o stop logo aqui em cima. Pode ser os 20 pips também, não tem problema. Se ele rompesse aqui para cima e subisse, estoparia os 20. E como a gente usa lucro nessa conta, não tem problema estopar, então não precisa ter medo. Medo você tem quando é o seu capital, é o seu salário, sua poupança. Se você faz como eu ensino e usa um lucro de uma outra conta, ou dos seus negócios de site online, você não precisa ter medo, porque foi um lucro que você usou. Então você entra aqui vendido com stop de 20, alvo de 13, ele caiu, ó. Ele seguiu caindo e daria alvo de novo. Então tivemos um alvo aqui, um terceiro alvo aqui, e hora nenhuma ele estopa. Espera o mercado marcar de novo as novas resistências, ok? Ou ele volta aqui em cima, ó, nesse ponto aqui do passado, ou ele vai desenhando novas resistências, tá vendo? Ó? Ele desenhou uma aqui, uma aqui, uma aqui, ele vai desenhando. Até que ele chegou aqui, subiu e parou de novo, ó. E você observa, às vezes a resistência não precisa ser exatamente aqui em cima, ó, na linha. Ela pode ser antes, pode ser abaixo, pode ser próximo. Desde que você sinta que o mercado perdeu força. A tendência tem que estar de baixa, se for no caso de venda, e ele perdeu força. Então aqui, ó, você vê que ele perdeu força, toda essa região aqui, ó, tá vendo? Todo esse bolinho de preços acumulado aqui, mostra que ele perdeu força de seguir subindo. Em qualquer parte aqui que você abre uma venda com stop com alvo de 13, stop de 20, daria lucro, ó. Porque aqui, logo aqui em cima, teria outra resistência, ó. Então aqui nessa faixa, ó, 1,2947, pode ver à direita. Aqui em cima, ó, seria outra resistência. E aqui ele marcou uma resistência, tá vendo? Se qualquer ponto desse aqui poderia abrir uma venda com stop de 20 e alvo de 13, ele daria lucro. E aí ele fez de novo aqui, ó, outra resistência. Você pode ver que depois, no futuro aqui, toda vez que chegou próximo a isso aqui, ele bateu e caiu, ó. Claro que às vezes ele rompe como rompeu aqui. Então ele rompeu, aqui se tivesse vendido daria um lucro, mas aqui nesse ponto você teria que esperar. Ele não parou, ele rompeu e foi. E aí ele fez uma resistência, vamos atualizar aqui para frente, ó. Ele formou agora uma outra resistência nessa faixa, ó. Percebe como é visual? Então o mercado vai te dando as senhas do mercado, as claves do mercado, como dizemos em espanhol. Os pontos, ele te diz tudo, ó. Ó, essa resistência daqui, olha como ela ficou próxima essa daqui de trás, ó, essa região, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele tinha uma resistência aqui, nessa região outra no passado, e essa que ela fez agora foi justamente aqui atrás, por isso que é bom ir marcando as linhas, ó. O passado vai te dizendo onde ele pode parar. E você vê quando ele perde a força, ó, perdeu a força. Então aqui nesse ponto, em qualquer ponto, aqui nessa vela aqui que ficou com uma cruz verde, qualquer ponto, essa vermelha, essa outra vermelha aqui, até essa azul aqui, desde que você abre aqui com stop aqui em cima de 20 um alvo de 13, não tem problema, porque se romper, você vai estopar o 20 e acabou, e se bater no alvo, você vai ganhar. Aí me perguntaram às vezes assim no suporte, você pode sair antes do mercado de bater em 13, se por acaso você botar um alvo de 13, ele chegar em 10 ou 9, e não bate no alvo e começa a voltar, pode fechar o trade na mão, pode fechar a operação na mão. Essa operação aqui, ó, eu quero mostrar, aproveitar aqui, ó. Lembra no vídeo número 3? No vídeo número 3 eu mostrei uma operação que a gente fazia de compra com alvo de 13. Essa operação aqui, ó, histórico de conta, ó. Olha ela aqui, ó. Dia 3 do 12, tá vendo? Dia 3. Foi aquela operação que eu fiz no vídeo. Olha como ela deu alvo, ó. Ó, alvo e stop. Ela bateu no alvo e me deu 19,50. Percebe como que eu falei no vídeo 3 é bacana? Deu alvo, ó. A operação que eu gravei no vídeo 3 deu lucro. 20% em cima do 100. Claro que nós arriscamos 30%, então seria praticamente 100% em cima do que nós arriscamos, quase 100%. Então é show. Agora a próxima operação, como eu falei, como eu já fiz um lucro, a próxima eu vou vir aqui na nova ordem e já vou botar aqui 3 dólares por pip. 3 dólares por pip, porque eu comecei com 1,50. Como eu ganhei, como teve alvo, a operação teve lucro, ó, eu já tenho 20 dólares, eu vou arriscar mais. Agora eu vou arriscar 3. Então se eu não vou fazer uma operação agora, mas se eu fosse fazer, já seria o dobro, ok? Teria que ser o dobro do que eu operei primeiro. Então é isso aí, eu queria focar aqui, revisar os sinais de venda, tá vendo, do passado. Quando a média estiver por baixo, você vai buscar resistências aqui no topo para entrar vendido. E voltando aqui atrás, revisando novamente, ó, quando a média está por cima da amarela, como estava aqui, você vai buscar, ó, os pontos que ele faz o suporte. Tá vendo? Vamos voltar mais para trás aqui, ó. Ó, toda essa parte aqui, ó. A média rompeu aqui por cima, ó, fez um suporte, ó. Então quando chegou aqui,
Tá vendo? Aqui de novo ele fez um suporte, você bota alvo de 13, stop aqui de 20. Deu alvo, deu lucro, ó. Ó, de novo aqui atrás, tá vendo? Ó? A média tá por cima, o preço caiu, chegou bem próximo disso aqui, ó. Ele voltou e subiu, ó. Tá vendo? Fez uma vela aqui, subiu, recuperou. Você pode abrir uma compra aqui com stop aqui embaixo de 20 e alvo de 13. Aqui ele foi fazendo novos suportes, ó. Toda essa região aqui, ó. Então, qualquer ponto desse aqui, você poderia, esse aqui, por exemplo, ó, como ele fez um suporte aqui atrás, você poderia nessas velas azuis aqui abrir compra com alvo de 13 e stop de 20. Ele deu alvo de novo. E assim ele vai, ó, ele vai marcando, ó. Aqui ele fez um suporte, aqui ele fez um suporte, aqui nessa região, aqui nessa região. Sempre que volta nesse ponto e você vê que ele perde força e segue, se tiver em alta, você abre compra com alvo de 13 e stop de 20. Se for em baixa, como aconteceu, vamos puxar mais pra frente, ele foi esse tempo todo em alta, ó, e rompeu aqui para baixo. Agora eu vou buscar só operações vendidas. Jamais vou fazer compra, ok? A não ser que essa média tá quase cruzando para cima, tá vendo? Mas não cruzou. Se ela cruzar para cima, vamos puxar aqui, atualizar, pronto. Se essa média lilás, se esse preço continuar subindo aqui, ó, e essa média cruzar essa amarela para cima aqui ó, e romper, aí sim eu volto a buscar novos suportes para entrar comprado, ok? Eu volto a buscar novos suportes aqui a favor da tendência, só se essa média romper a amarela para cima. Se ela continuar agora, por enquanto, ela ainda está aqui por baixo, ó. Não está nem aparecendo aqui em cima. Então, nesse momento, eu ainda busco resistências para entrar vendido. Se isso virar e reverter, aí eu vou buscar operações compradas novamente, ok? É bem simples o sistema, é sempre no M15, não precisa confirmar com D1, com H1, com nada. É só no M15. E aqui eu fiz uma revisão dos sinais. Espero que vocês gostem, entendam. Usem aquela matemática de dobrando toda vez que lucra. E depois vai tirando um pouco do dinheiro, controlando, para ir aumentando os inícios depois. Lembra? Com 100, depois iniciar com 100, com 200, com 500, com 1000. Quando vocês estiverem iniciando, cada pip valer 100 dólares, cada alvo dá 1.300 dólares. Cada alvo. Então é sensacional quando vocês chegarem nesse ponto. Ok? Imagina o tamanho da renda que pode ter. E tudo isso começando sempre arriscando 30. E o lucro de contas mais conservadoras. Então, se vocês entenderem bem todo esse conceito, eu sei que vocês não vão virar operadores. Quem não é operador, quem não já conhece o mercado, não precisa ter medo. Vocês não vão virar um operador profissional em uma semana, em um dia, em 2 dias, em 2 semanas. Vai levar tempo. Abra uma conta pequena conservadora, uma conta pequena agressiva, ok? A conservadora não tem problema, pode ser maior um pouco. Vão fazendo operações devagar, vão entendendo tudo, vão praticando. Quem tiver dúvida pode abrir primeiro uma conta demo, demonstrativa, ok? Eu fiz um vídeo aí mostrando dúvidas de abrir conta para escolher a conta real ou a conta light, uma das duas, dependendo do valor da conta que você vai abrir. O link, a alavancagem lá, podem verificar no vídeo aí que tem a questão da abertura de conta. E agora esse aqui para revisar um pouco os sinais dessa estratégia super agressiva, ok? Então, média por baixo, buscar só venda nas resistências. Média por cima da amarela, buscar somente compras nos suportes, tá? Pratiquem com calma, tenham paciência, que com o tempo vocês vão desenvolver essa habilidade que eu desenvolvi, que levou um tempo, não é de um dia para o outro, e vai trazer muito sucesso financeiro, vai trazer retorno financeiro na vida de vocês. Bom, foi um prazer estar aqui, esse vídeo é relativamente curto, eu queria esclarecer um pouco os sinais. Vamos ter novos vídeos depois aí, de novos temas até. Foi um prazer estar aqui novamente, Carlos Padas esteve com vocês, todos os direitos reservados ao 10.000almês.com, a área VIP, esse vídeo é da área VIP. Desejo a todos uma semana maravilhosa, muito sucesso, um abraço, até a próxima.